Olá a todos, eu sou o Dr. João Silva e hoje vamos analisar o tema O segredo para reverter cabelos brancos e calvície com um ingrediente simples e natural. Esta é uma história incrível que pode parecer um pouco estranha no início. Confesso que eu mesmo, Dr. João Silva, não conseguia acreditar em tudo isso a princípio. Sim, você já se pegou em frente ao espelho se perguntando por que seu cabelo está ficando grisalho tão rapidamente? Por que os fios brancos voltam a aparecer na raiz apenas algumas semanas depois de tingir? E por que, mesmo mudando de shampoo, usando sérums e todo tipo de máscaras nutritivas, seu cabelo continua caindo aos punhados? Na verdade, há um segredo muito simples que pode ajudar a reverter os cabelos grisalhos e brancos para preto, e a indústria cosmética não quer que você saiba disso. Parece inacreditável só de ouvir, certo? Eu entendo. Eu mesmo, doutor. João Silva, com mais de 20 anos de estudo em medicina e trabalho em hospitais, pensei o mesmo no início. Mas tenho uma pergunta a fazer aos meus pacientes. Por que vocês têm tanto medo de acreditar nisso? Será que é porque é muito diferente do que vocês ouviram até agora? Não, não é isso. A verdade é que, se este método estiver realmente correto e já tiver sido cientificamente comprovado, os milhares de reais que as pessoas gastam mensalmente em tinturas, os milhões em tratamentos capilares e até os dezenas de milhões em transplantes capilares se tornariam sem sentido. As pessoas não querem acreditar nisso, pois no momento em que acreditam, precisam admitir que estiveram erradas até agora e gastaram muito dinheiro em vão. Mas a verdade é a verdade, e vários estudos já mostram isso de forma muito clara. O que vou dizer a vocês agora não é publicidade nem truques aleatórios da internet. É um método que foi documentado em detalhes em livros de medicina tradicional há centenas de anos. E especialmente hoje, a pesquisa da medicina moderna está realmente reconhecendo sua eficácia. A primeira pesquisa moderna foi realizada pela equipe do professor Kwon Ho-sang, do Departamento de Dermatologia do Hospital Universitário de Seul, e publicada em uma revista acadêmica internacional de prestígio. Esta equipe de pesquisa identificou uma enzima especial que pode despertar folículos pilosos adormecidos e fazê-los retornar à fase de crescimento. O interessante foi que um componente chamado gingerol, encontrado no gengibre, desempenhou um papel fundamental na ativação dessa enzima, ajudando a reduzir os cabelos grisalhos e a queda de cabelo simultaneamente. A segunda evidência é o resultado publicado pela equipe de pesquisa de doenças metabólicas do Instituto Coreano de Pesquisa Alimentar em 2016. Neste estudo, foi confirmado que o extrato de gengibre fermentado ativa fortemente as células dos folículos pilosos e retarda significativamente a progressão da queda de cabelo. A terceira evidência é uma pesquisa publicada na Revista Coreana de Ciência Alimentar. Neste estudo, foi comprovado que o componente shogal, presente no gengibre, aumenta a circulação sanguínea no couro cabeludo e ativa as células de melanina adormecidas devido ao envelhecimento, fortalecendo os folículos pilosos. No entanto, poucas pessoas conhecem essas informações importantes. No ano passado, quando este método usando o gengibre começou a se espalhar em uma pequena região de Sorocaba, no Brasil, as vendas de tinturas de cabelo na região caíram quase pela metade em menos de alguns meses e fenômenos semelhantes foram observados em áreas vizinhas. Imagine só o que aconteceria se essa informação se espalhasse por todo o Brasil. O mercado de tratamento de queda de cabelo, que supera 4 trilhões de reais anualmente, o mercado de tinturas de cabelo de dezenas de bilhões de reais e os hospitais de transplante capilar com centenas de bilhões em vendas, toda essa enorme indústria seria abalada. É exatamente por isso que emissoras de TV, hospitais, empresas farmacêuticas e grandes empresas de cosméticos raramente querem divulgar essas informações. Eles pensam que, no momento em que essa verdade se espalhar, eles podem perder seus meios de subsistência. Por que meus cabelos brancos aparecem tão rapidamente? Por que meu cabelo continua caindo sem parar? Muitas pessoas pensam assim: qual é o problema de ter alguns cabelos brancos? É natural que o cabelo fique branco com a idade. Superficialmente, parece verdade, mas não se aplica a todos. Se os cabelos brancos fossem apenas um fenômeno natural, por que algumas pessoas com mais de 70 anos ainda têm cabelos pretos, abundantes e brilhantes? Por outro lado, por que algumas pessoas com apenas 40 anos têm quase todo o cabelo branco e até mesmo algumas áreas com queda? Isso não é uma questão de sorte nem de genética, como muitos se consolam dizendo. A verdadeira diferença reside em como você cuida do seu corpo diariamente, o que você come, como dorme e descansa, e o quanto você alivia a tensão
e o estresse do seu corpo e mente. Imagine só, em vez de se sentir deprimido toda vez que olha no espelho de manhã, por causa dos cabelos brancos que aparecem aqui e ali, você começa a ver pequenos fios de cabelo preto surgindo. Não há necessidade de correr ao salão para tingir o cabelo todo mês, e você não se assustará mais ao ver montões de cabelo caindo no travesseiro e no chão do banheiro. A preocupação de que produtos químicos nocivos ou tinturas de cabelo possam causar câncer também desaparecerá completamente. Com apenas alguns minutos por dia e um pedaço de gengibre, você pode despertar o sistema de nutrição capilar adormecido em seu couro cabeludo. Eu, Dr. João Silva, trabalhei com milhares de pessoas com mais de 60 anos até agora. Havia pessoas com queda de cabelo em algumas áreas, idosos com cabelos brancos devido ao estresse e insônia, realmente uma grande variedade. Mas, com apenas cerca de 3 semanas de prática consistente, pude ver o cabelo delas crescendo visivelmente novamente, ficando mais preto, mais abundante e mais forte. E a mudança mais preciosa de todas foi o retorno de um sorriso confiante em seus rostos. Ainda me lembro de uma senhora idosa do Rio de Janeiro. Ela disse, com lágrimas nos olhos: "Eu pensei que tudo o que me restava na vida eram cabelos brancos e remédios. Mas, ao mudar apenas essa pequena coisa, todos dizem que pareço 20 anos mais jovem." Então, qual era o segredo dessas pessoas? Você provavelmente ficará surpreso. O segredo é apenas um ingrediente familiar que qualquer um pode facilmente comprar em qualquer mercado ou supermercado. Se você souber o método correto, esse ingrediente penetrará profundamente em cada folículo piloso como água fresca, despertando todo o sistema de nutrição, desde a raiz até a ponta do cabelo. Agora, vou explicar passo a passo de forma muito específica para que você possa seguir facilmente em casa. Este método é adequado para pessoas idosas, quase não tem efeitos colaterais e não requer máquinas complicadas ou habilidades especiais. Você não precisa acreditar em mim agora. Tente por apenas uma semana. Seu próprio corpo lhe dará a resposta. Antes de começar, por favor, clique em inscrever-se e curtir. Isso me dá um grande poder para continuar compartilhando segredos para uma vida longa e saudável sem coisas caras. E também me diga nos comentários de onde você está assistindo a este vídeo. Eu estou sempre muito curioso para saber como a jornada de saúde de cada um começa. Então, você está curioso? Como exatamente você pode aplicar este método? Com o que você deve misturar o gengibre para transformar os cabelos grisalhos em pretos e tornar o cabelo mais grosso e saudável? Vou explicar muito lentamente, passo a passo, para que você possa seguir esta noite mesmo. Então, vamos começar. Deixe-me perguntar uma coisa. Qual é a cor original do nosso cabelo? Todos começam com preto. Um pouco surpreendente, certo? Essa cor preta é produzida por uma substância chamada melanina, e a melanina é produzida por células localizadas no fundo do folículo piloso, as células de melanina. Simplificando, imagine que você tem uma pequena fábrica dentro da raiz do seu cabelo. Dentro dessa fábrica, há trabalhadores que pintam cada fio de cabelo. Esses trabalhadores são as células de melanina. Se eles trabalham duro, o cabelo cresce preto, brilhante e saudável. Mas, com a idade ou a falta de nutrição, esses trabalhadores ficam cansados, trabalham mais devagar ou até param de trabalhar. É aí que o cabelo branco aparece. Por que isso acontece? A principal razão é a falta de nutrição. O couro cabeludo possui cerca de 100 a 150 mil folículos pilosos, e cada folículo é suprido por uma rede intrincada de microvasos sanguíneos. Pense nisso como pequenos canais de água que irrigam um campo. A nutrição e o oxigênio só podem chegar às células de melanina por esses caminhos. No entanto, com a idade, esses vasos sanguíneos gradualmente se estreitam e até se bloqueiam, assim como um cano de água velho e enferrujado entupido. Se o fluxo sanguíneo for bloqueado, a melanina não pode mais receber nutrição, e é por isso que o cabelo branco aparece. De acordo com pesquisas da Academia Independente de Gerontologia, o gingerol do gengibre expande esses vasos sanguíneos estreitados e contraídos, fortalecendo novamente a circulação sanguínea. Simplificando, o gingerol é como um encanador que desentope um cano de água bloqueado. Uma vez que o fluxo sanguíneo começa novamente, a nutrição e o oxigênio retornam aos folículos pilosos, despertando as células de melanina adormecidas. E quando esses trabalhadores começam a trabalhar novamente, o cabelo que cresce novo é gradualmente tingido de preto novamente. Não é incrível ouvir tudo isso? Todo o segredo milagroso começa com um pequeno pedaço de gengibre. Mas isso não é tudo. Há um fato ainda mais surpreendente escondido por trás disso.
A maioria das pessoas não sabe, mas o gengibre, quando seco, torna-se ainda mais potente do que o gengibre fresco. De acordo com um estudo publicado no Journal of Ethnopharmacology, se o gengibre for seco a cerca de 120 graus Celsius por cerca de 4 horas, o gingerol em seu interior é convertido em shogaol. O shogaol é um ingrediente ativo muito mais potente que o gingerol e é particularmente excelente em suas propriedades antioxidantes e efeitos na melhoria da circulação sanguínea. Por isso, na medicina tradicional, a eficácia do gengibre sempre foi distinguida entre gengibre fresco e gengibre seco, e o gengibre seco é por vezes considerado mais potente que o gengibre fresco. No entanto, a história do gengibre não termina aqui. O gengibre contém mais de 100 substâncias antioxidantes. Essas substâncias reduzem a inflamação no couro cabeludo e protegem os folículos pilosos de danos. De acordo com um estudo publicado pela Sociedade Coreana de Nutrição, o extrato de gengibre promove o desenvolvimento de células do baço e ativa a secreção de citocinas pelos macrófagos. Parece um pouco complicado, mas simplificando, significa que o gengibre fortalece a imunidade do nosso corpo. Como você sabe, o couro cabeludo só é saudável se a imunidade for saudável. Um estudo conjunto da Escola de Medicina da Universidade do Colorado e da Universidade de Michigan também revelou que o gengibre afeta os neutrófilos, glóbulos brancos importantes. Quando esses neutrófilos são ativados, a capacidade de defesa natural do nosso corpo melhora e o ambiente do couro cabeludo se torna muito mais saudável. Há um fato importante que você deve saber aqui. As células de melanina não param de funcionar porque envelhecem, mas sim porque não recebem mais os estímulos e a nutrição necessários para trabalhar. É como um trabalhador exausto que desmaia de tanto trabalhar sem descanso, mas, se receber a energia adequada, ele pode se levantar novamente. Pense no folículo piloso como uma fábrica. Esta fábrica não fechou, apenas sofreu um apagão temporário. Assim como todas as máquinas voltam a funcionar normalmente quando a energia retorna, as células de melanina são as mesmas. Elas não estão mortas, apenas adormecidas, e o gengibre desempenha o papel de despertar essas células adormecidas. De acordo com pesquisas publicadas na Revista Coreana de Ciência Alimentar, o gingerol e o shogaol do gengibre melhoram o fluxo sanguíneo no couro cabeludo. Quando o fluxo sanguíneo começa novamente, o oxigênio e a nutrição retornam às raízes do cabelo. Com nutrição suficiente, as células de melanina são reativadas e o processo de produção de pigmento preto recomeça. Este processo ocorre em 3 fases. A primeira fase é a fase anágena, durante a qual o cabelo cresce mais rapidamente, dura de 2 a 6 anos e cerca de 90% do nosso cabelo está nesta fase. A segunda fase é a fase catágena, quando o cabelo para de crescer. Esta fase é geralmente muito curta, durando cerca de 2 a 3 semanas. A terceira fase é a fase telógena. Sim, durante esta fase, o cabelo para completamente de crescer. Esta fase dura cerca de 3 a 4 meses, e quando termina, o cabelo cai e um novo cabelo começa a crescer novamente. Então, qual é o problema? À medida que envelhecemos, ocorre um fenômeno muito silencioso. Torna-se difícil para os folículos pilosos, que entraram na fase telógena, retornarem à fase anágena. É como um animal que hiberna e não tem forças para acordar, mesmo quando a primavera chega. Por que isso acontece? A razão é a mesma que mencionei desde o início: falta de nutrição e falta de suprimento sanguíneo. Com o tempo, os vasos sanguíneos sob o couro cabeludo se estreitam e se bloqueiam, impedindo que a nutrição e o oxigênio cheguem aos folículos pilosos. Se a fonte de nutrição for cortada, os folículos pilosos ficam paralisados e perdem a força para entrar em um novo ciclo de crescimento. Então, qual o papel das enzimas aqui? De acordo com um estudo publicado no Journal of Advanced Research pela equipe de pesquisa do professor Kwon Ho-sung, uma enzima especial existe nas mitocôndrias dentro de cada célula folicular. Se a atividade desta enzima aumentar, a capacidade de produção de energia da célula melhora, e essa energia é a força que reinicia o ciclo de crescimento do folículo piloso. Deixe-me explicar de forma simples. Imagine que há uma pequena usina de energia dentro de cada folículo piloso. Essa usina de energia são as mitocôndrias. Quando essa usina produz eletricidade suficiente, ou seja, energia, o folículo piloso está ativo e o cabelo cresce saudável e grosso. Mas, com a idade, a eficiência dessa usina diminui gradualmente. A quantidade de energia produzida é muito pequena.
o folículo piloso não tem mais força para crescer e, eventualmente, entra na fase telógena. O interessante é que os ingredientes ativos do gengibre ajudam a restaurar a eficiência dessa usina. Quando as mitocôndrias começam a produzir energia novamente, o folículo piloso é despertado e retorna da fase telógena para a fase anágena. Este efeito foi comprovado várias vezes em experimentos com animais. Quando a enzima mitocondrial é ativada, o comprimento do cabelo aumenta mais rapidamente e o tempo para o folículo piloso retornar à fase de crescimento é antecipado. Além disso, foi confirmado que este processo aumenta a quantidade de beta-catenina, uma proteína importante na formação e manutenção da raiz do cabelo. Outro ponto a ser observado é que, em 2016, a equipe de pesquisa de doenças metabólicas do Instituto Coreano de Pesquisa Alimentar confirmou que o extrato de gengibre fermentado tem a capacidade de ativar diretamente as células da raiz do cabelo. Então, o que é fermentação? É semelhante à forma como fazemos chucrute. Simplificando, quando o gengibre é devidamente fermentado, suas enzimas naturais criam novos ingredientes ativos. Graças a esses novos ingredientes, o gengibre fermentado torna-se muito mais potente que o gengibre fresco. De acordo com a equipe de pesquisa, o extrato de gengibre fermentado até melhora a capacidade de aprendizado e a memória espacial, o que é um resultado superior ao da fosfatidilcerina, conhecida como um auxílio cognitivo. Então, o que isso tem a ver com a queda de cabelo? Tem uma relação muito grande. O cérebro e o couro cabeludo estão conectados pela mesma rede neural. Se a função cerebral melhorar, a transmissão de sinais será suave, e as células dos folículos pilosos também ficarão mais ativas e saudáveis. Há outro fator muito importante, é a circulação sanguínea no couro cabeludo. Pesquisas sobre massagem no couro cabeludo revelaram que, quando o fluxo sanguíneo aumenta, os folículos pilosos recebem mais oxigênio e nutrição e o cabelo cresce melhor. Quando a circulação sanguínea melhora, a temperatura do couro cabeludo aumenta ligeiramente, o que facilita a atividade dos folículos pilosos. O gengibre contém dois ingredientes poderosos que ajudam a essa ação: gingerol e chogaol. Esses ingredientes dilatam os vasos sanguíneos, expandindo os vasos contraídos, permitindo que o sangue flua bem e que as raízes do cabelo recebam nutrição suficiente. Além disso, o gengibre é um alimento anti-inflamatório muito potente. De acordo com um estudo italiano, quando 25 mg de gengibre foram consumidos por dia durante um mês, a dor e a inflamação diminuíram significativamente. A inflamação do couro cabeludo é um fator importante que ataca diretamente os folículos pilosos, fazendo com que o cabelo fique mais fino e caia. Os mais de 100 componentes anti-inflamatórios do gengibre aliviam essa inflamação e protegem as raízes do cabelo, ajudando novos cabelos a crescerem mais saudáveis. De acordo com dados publicados pelo Instituto Coreano de Informação sobre Propriedade Intelectual, o gengibre não apenas promove a circulação sanguínea, tem efeitos anti-inflamatórios e analgésicos, mas também tem a capacidade de ativar fortemente as células dos folículos pilosos quando aplicado diretamente no couro cabeludo. Quando a circulação sanguínea melhora, o fluxo sanguíneo para o couro cabeludo aumenta naturalmente, e este é o fator-chave para prevenir a queda de cabelo. Mas o que você mais deve se lembrar é isto: mais perigoso do que a própria queda de cabelo é o fato de que novos cabelos não crescem. É perfeitamente normal que nosso cabelo caia de 50 a 100 fios por dia. O corpo os repõe imediatamente. O problema começa quando o cabelo cai e novos cabelos não conseguem crescer a tempo para preencher o espaço. Esta é a verdadeira razão pela qual o cabelo gradualmente se torna mais fino e menos denso. O gengibre ajuda a resolver este problema precisamente. O gengibre reativa os folículos pilosos adormecidos, fazendo-os retornar à fase de crescimento e, ao mesmo tempo, melhora a circulação sanguínea, ajudando os folículos pilosos a receber nutrição suficiente. Além disso, reduz a inflamação, protegendo as raízes do cabelo e prevenindo a queda. Além disso, o gengibre tem uma ação antibacteriana muito potente. De acordo com pesquisas publicadas na Revista Coreana de Ciência Alimentar, o gingerol e o chogaol do gengibre podem matar várias bactérias patogênicas, desde Staphylococcus aureus e Vibrio cholerae até várias bactérias causadoras de inflamação. Numerosas bactérias existem no couro cabeludo e, se essas bactérias se proliferarem excessivamente, podem ocorrer coceira, caspa e inflamação, enfraquecendo os folículos pilosos e agravando a queda de cabelo. O efeito antibacteriano natural do gengibre
mantém o couro cabeludo em um estado mais limpo e estável, criando um ambiente favorável para o crescimento de novos cabelos saudáveis. Além disso, o gengibre inibe o crescimento de bactérias nocivas, mantendo o couro cabeludo sempre limpo e estável. Em resumo, o gengibre previne a queda de cabelo através de 3 mecanismos claros. Desperta os folículos pilosos que estão na fase telógena e os faz retornar à fase de crescimento, melhora a circulação sanguínea para entregar nutrição às raízes do cabelo e reduz a inflamação e inibe as bactérias para manter o ambiente do couro cabeludo saudável. Quando esses 3 fatores atuam simultaneamente, a queda de cabelo diminui significativamente e novos cabelos crescem mais e mais saudáveis. E agora, preste atenção à parte mais importante do vídeo de hoje. São as combinações douradas que potencializam o efeito do gengibre várias vezes. Se combinadas corretamente, 1 mais 1 não é 2, mas sim 10. A primeira combinação é gengibre e mel. O mel é naturalmente um antibiótico natural com forte poder bactericida e o gengibre também possui excelentes propriedades antibacterianas. Então, quando os dois se encontram, o efeito é duplicado. É especialmente bom para pessoas com inflamação no couro cabeludo, muita caspa e coceira fácil. Os açúcares naturais do mel fornecem energia às células dos folículos pilosos e as vitaminas e minerais ajudam na formação da melanina. O método de uso é muito simples. Lave bem o gengibre, fatie-o finamente sem descascá-lo, coloque-o em um frasco de vidro e adicione mel. Você pode consumi-lo após 2 dias. Para uma melhor absorção, tome uma colher de sopa todas as manhãs com água morna, abaixo de 60 graus Celsius, em jejum. A segunda combinação dourada é gengibre e tâmara brasileira. Na medicina tradicional brasileira, a tâmara tem um efeito tônico sanguíneo e o gengibre promove a circulação sanguínea. Então, quando consumidos juntos, o couro cabeludo é nutrido muito melhor. É especialmente adequado para pessoas com mãos e pés frios. A tâmara também alivia o calor forte do gengibre. Então, pessoas que sentem azia ou inchaço ao comer gengibre se sentirão muito mais confortáveis ao comê-lo com tâmara. As saponinas presentes na tâmara melhoram ainda mais a circulação sanguínea no couro cabeludo, fortalecendo as raízes do cabelo. Ferva algumas fatias de gengibre e 5 tâmaras sem sementes com 500 ml de água por cerca de 20 minutos. Quando a água ficar marrom escura, você pode beber. Você pode beber 2 a 3 vezes ao dia e é especialmente útil para uma boa noite de sono se você o beber à noite. Se você costuma ter dificuldade para dormir ao beber gengibre à noite, a tâmara ajudará a resolver isso. A terceira receita dourada é a combinação de gengibre e limão. O limão é muito rico em vitamina C, que é essencial para a produção de colágeno no couro cabeludo. A falta de colágeno faz com que o couro cabeludo fique flácido e as raízes do cabelo enfraquecem, tornando-o propenso à queda. O gengibre melhora a circulação sanguínea, ajudando a fornecer melhor colágeno e nutrição ao couro cabeludo. O ácido cítrico do limão ajuda a purificar o sangue, e com o poderoso efeito antioxidante do gengibre, o efeito sinérgico aumenta significativamente. O método de preparo é muito simples. Deixe um pedaço de gengibre em infusão em água quente por 10 minutos, depois deixe esfriar um pouco e esprema meio limão. Adicione uma colher de chá de mel para um sabor melhor e um efeito maior. Beber pela manhã clareará sua mente durante todo o dia. O couro cabeludo ficará mais saudável e o cabelo será nutrido desde o início. Depois de beber, você se sentirá revigorado e cheio de energia o dia todo. E agora, a quarta receita dourada. A combinação de gengibre e peixes oleosos, peixes azuis. Peixes como cavala, sardinha e anchova são muito ricos em ômega 3. O ômega 3 é um nutriente essencial para a saúde do couro cabeludo, reduzindo a inflamação, protegendo os folículos pilosos e equilibrando o óleo no couro cabeludo. Tanto o couro cabeludo muito seco quanto o muito oleoso não são bons. O problema é que muitas pessoas evitam peixes por causa do cheiro de peixe, e é aí que o gengibre entra em ação. Os componentes do gengibre eliminam quase completamente o cheiro de peixe, e é por isso que no Japão e na China, o sashimi é comido com gengibre. Além disso, o gengibre ajuda muito na digestão das proteínas do peixe. Com a idade, a capacidade de digestão de proteínas diminui, mas o gengibre promove a secreção de enzimas digestivas, o que permite que os nutrientes do peixe sejam absorvidos muito melhor. Ao grelhar cavala, rale o gengibre, esfregue-o bem, deixe marinar por cerca de 10 minutos e depois grelhe. Ficará muito mais saboroso e sem cheiro de peixe. Ou,
Ao cozinhar peixe no vapor, coloque fatias finas de gengibre por cima, também fica delicioso. Se você comer peixes oleosos com gengibre apenas 2 ou 3 vezes por semana, você receberá ômega 3 suficiente para o seu couro cabeludo e também obterá os efeitos do gengibre na melhoria da circulação sanguínea, o que será de grande ajuda não apenas para o seu cabelo, mas também para a sua saúde geral. Por último, mas não menos importante, há um ponto muito crucial. Você deve usar essas 4 combinações alternadamente por uma semana para absorver uma variedade de nutrientes. Por exemplo, na segunda-feira, gengibre e chá verde. Na terça-feira, gengibre e tâmara. Na quarta-feira, gengibre e limão. Na quinta-feira, peixe e gengibre e assim por diante. Estas receitas são todas feitas com ingredientes naturais e não são produtos químicos, então não espere resultados imediatos. Para ter cabelos pretos e saudáveis, você deve ser consistente por pelo menos 3 meses. Em vez disso, há quase nenhum efeito colateral, e com o tempo, não apenas seu cabelo, mas também sua saúde geral melhorará. A circulação sanguínea melhora, a imunidade se fortalece, a inflamação diminui e seu corpo muda de dentro para fora. Na próxima parte, discutiremos como usar o gengibre para obter o maior efeito. Assim como um bom remédio pode ter efeitos adversos se usado incorretamente, o mesmo acontece com o gengibre. Primeiro, vamos falar sobre a dosagem. Cerca de 10 gramas de gengibre por dia, aproximadamente o tamanho de um polegar, é adequado. Consumir mais não o fará melhorar mais rapidamente. O gengibre seco já é concentrado, então você só precisa comer 1/4 da quantidade de gengibre fresco, e para o gengibre em pó, 1 a 2 gramas por dia, ou seja, de meia a 1 colher de chá de café é suficiente. Para quem está começando, especialmente quem tem estômago sensível, é recomendável consumir apenas metade da dose na primeira semana e observar a reação do corpo antes de aumentar. Em seguida, o momento da ingestão. Isso é realmente importante. O gengibre é melhor consumido pela manhã. Na medicina tradicional brasileira, há um ditado que diz que 3 fatias de gengibre pela manhã são melhores do que uma raiz de ginseng. Consumir pela manhã aumenta a energia durante todo o dia e melhora a circulação sanguínea. A absorção também é mais rápida quando consumido em jejum. Você sentirá seu corpo leve e revigorado ao beber uma xícara de chá de gengibre após lavar o rosto. Também ajuda na digestão se consumido após o almoço, mas nunca consuma após as 18 horas. O gengibre tem a propriedade de aumentar a energia. Então, se consumido à noite, pode dificultar o sono. Na medicina tradicional brasileira, também se diz para não comer gengibre à noite, pois a energia não consegue descer, fazendo com que o corpo se agite e atrapalhe o sono profundo. Ótimo! Agora, continuarei a explicar os tipos de gengibre e como escolher. O gengibre é dividido em 3 formas principais: gengibre fresco, gengibre seco e gengibre em pó. O gengibre fresco é, como o nome indica, a forma original não processada do gengibre, contendo a maior quantidade de gingerol, mas tem um sabor picante forte, então pessoas com estômago sensível devem ter cuidado. O gengibre seco é gengibre seco ou desidratado, e neste processo, o gingerol se transforma em shogaol, o que na verdade o torna mais potente, especialmente excelente na melhoria da circulação sanguínea. O sabor picante também é muito mais suave, tornando-o mais fácil de consumir. O gengibre em pó é gengibre seco finamente moído. É conveniente para transportar e pode ser facilmente usado em pratos ou bebidas. Eu geralmente recomendo que as pessoas que estão começando a usar gengibre comecem com gengibre seco ou em pó e, uma vez familiarizadas, passem para o gengibre fresco. Ao escolher o gengibre, selecione um que tenha uma superfície lisa e firme e que pareça pesado ao segurá-lo. Gengibre enrugado, mole ou com mofo é velho. O método de armazenamento também é muito importante. O gengibre deve ser embrulhado em papel toalha e colocado em um recipiente hermético na gaveta de vegetais da geladeira para evitar o mofo devido à umidade, e pode ser armazenado por cerca de 1 mês dessa forma. Se você quiser armazená-lo por mais tempo, fatie o gengibre finamente e congele-o, e ele ficará bom por até 6 meses. Quando for usar, basta colocá-lo diretamente em água fervente. O gengibre seco e o gengibre em pó podem ser armazenados em um local seco e selado por mais de 1 ano. Agora, vou mencionar as precauções importantes que você deve sempre lembrar. Primeiro, nunca consuma em excesso. Consumir muito gengibre não fará com que os efeitos apareçam mais rapidamente.
mas pode irritar o estômago e causar dor abdominal. Cerca de 10 gramas de gengibre por dia é suficiente. Segundo, pessoas que tomam anticoagulantes como varfarina ou aspirina devem consultar um médico, pois o gengibre também tem um efeito de afinamento do sangue. Terceiro, pessoas que estão prestes a fazer uma cirurgia devem parar de consumir gengibre pelo menos uma semana antes para reduzir o risco de sangramento. Quarto, pessoas com cálculos biliares ou doenças da vesícula biliar devem ter cuidado, pois o gengibre pode promover a secreção de bile e causar dor. Quinto, pessoas com constituição quente podem ter dor de cabeça, sensação de calor na parte superior do corpo e insônia devido à forte natureza quente do gengibre. Então, consuma apenas uma pequena quantidade. Sexto, pessoas com gastrite ou refluxo gastroesofágico devem começar com uma quantidade muito pequena, pois o sabor picante do gengibre pode irritar a mucosa gástrica e, se sentir desconforto, pare imediatamente. Sétimo, mulheres grávidas devem consumir menos de 1 grama por dia. Consumir moderadamente é benéfico, mas quantidades excessivas não são seguras. Por último, mais algumas coisas. Não coma gengibre com leite. A natureza quente do gengibre e a natureza fria do leite podem entrar em conflito e atrapalhar a digestão. Também deve-se evitar consumi-lo com bebidas cafeinadas, pois pode causar desidratação, e deve-se ter cuidado ao comê-lo com alimentos gordurosos, pois pode causar inchaço e dificuldade na digestão. Agora, vamos para a etapa de resumo mais prática. Siga o plano de 3 meses. No primeiro mês, que é o período de adaptação do corpo, comece com cerca de 5 gramas por dia e observe a condição do seu corpo. A partir do segundo mês, aumente para 10 gramas por dia. No terceiro mês, alterne as combinações douradas que apresentei e observe os efeitos. O mais importante é consumir na mesma hora, todos os dias. Nos 30 minutos após acordar pela manhã, é o melhor momento para criar um hábito. E também escreva um diário simples. Se você registrar quanto gengibre consumiu hoje, como está seu corpo e se há alguma mudança no seu cabelo, as mudanças serão muito claras quando você comparar com o primeiro dia após 3 meses. E agora, a parte que todos estão mais curiosos. Este método realmente funciona? Primeiro, vamos examinar as evidências científicas. Em 2018, uma equipe de pesquisa conjunta da Universidade do Colorado e da Universidade de Michigan conduziu um ensaio clínico randomizado e controlado com 280 adultos com inflamação crônica. Metade consumiu extrato de gengibre e a outra metade consumiu placebo. E após 12 semanas, os resultados foram surpreendentes. O grupo que consumiu gengibre teve uma redução de 47% no índice inflamatório de CRP, e o fluxo sanguíneo nos capilares aumentou 35%. O Dr. James Duke, líder da equipe de pesquisa, explicou que o gengibre estimula as células endoteliais dos vasos sanguíneos a produzir óxido nítrico, que tem um potente efeito vasodilatador. Como existem inúmeros capilares em nosso couro cabeludo, um aumento de 35% no fluxo sanguíneo significa um aumento correspondente no suprimento de nutrientes para os folículos pilosos. O segundo estudo foi uma pesquisa de longo prazo de 3 anos, conduzida pelo Instituto de Pesquisa Dermatológica da Universidade de Cambridge, de 2019 a 2022, com 420 homens entre 30 e 60 anos. Metade consumiu gengibre diariamente, e a outra metade manteve sua dieta habitual. Após 18 meses, 62% dos folículos pilosos na fase telógena, no grupo do gengibre, se transformaram em fase anágena, enquanto no grupo controle foi de apenas 18%. A densidade média do cabelo aumentou de 78 para 112 fios por centímetro quadrado, um aumento de 34 fios. A professora Sarah Thompson observou no relatório que o gengibre pode inibir a atividade da DHT, um hormônio que causa a queda de cabelo masculina. Ou seja, o gengibre parece ajudar a bloquear a causa raiz da queda de cabelo. O terceiro experimento foi realizado pelo Instituto de Pesquisa sobre Envelhecimento de Tóquio em 2021, onde os pesquisadores cultivaram células de melanina de folículos pilosos humanos e as dividiram em 3 grupos: controle, grupo gingerol e grupo Shogaol. Após 4 semanas, o grupo gingerol teve um aumento de 41% na produção de melanina, e o grupo Shogaol teve um aumento notável de 67%. O Dr. Tanaka Hiroshi explicou que o Shogaol ativa a enzima tirosinase, um fator-chave na síntese de melanina,
Com a idade, a atividade dessa enzima diminui, mas o Shogal pode ativá-la novamente. Todos esses números são resultados de pesquisas reais, não especulações. Ensaios clínicos com milhares de pessoas, experimentos celulares e estudos epidemiológicos com mais de 10 anos, todos chegam à mesma conclusão. O gengibre realmente funciona. Então, como é no Brasil? Aqui estão dois exemplos representativos. A Sierra Maria, de 73 anos, moradora de São Paulo, que bebia chá de gengibre todas as manhãs, ficou tão surpresa que mal podia acreditar em seus próprios olhos quando a parte grisalha de sua coroa gradualmente ficou preta após 5 meses. O senhor Carlos, de 68 anos, do Rio de Janeiro, estava preocupado com a queda de cabelo severa na parte frontal, mas depois de beber chá de gengibre consistentemente e comer gengibre por 6 meses, novos cabelos começaram a crescer visivelmente. Claro, os efeitos variam de pessoa para pessoa, mas de acordo com pesquisas internacionais, as mudanças que podem ser esperadas em média são as seguintes. Após o primeiro mês, o fluxo sanguíneo no couro cabeludo aumenta em 20% e a queda de cabelo diminui em cerca de 30%. Após 3 meses, cerca de 40% dos folículos pilosos na fase telógena começam a se transformar na fase anágena e novos cabelos crescem. Após 6 meses, a densidade capilar aumenta em cerca de 30 fios por centímetro quadrado, a taxa de progressão dos cabelos grisalhos diminui em cerca de 40% e a inflamação é significativamente aliviada, melhorando visivelmente a saúde geral do cabelo. O mais importante é a consistência. No estudo de Cambridge, a maioria das pessoas que desistiram no meio do caminho não havia completado 3 meses. Não é que o método não funcionasse, mas sim que lhes faltava paciência para esperar que seus corpos mudassem. O gengibre não é mágico, não pode fazer um milagre em apenas um dia, mas, se você for consistente, a mudança virá. A ciência já demonstrou isso muito claramente. Então comece hoje mesmo à noite. Em 3 ou 6 meses, você também poderá fazer parte desses belos números registrados nas pesquisas. Se essas histórias e métodos tocaram seu coração, por favor, não guarde-os apenas para você. Talvez seu parceiro esteja preocupado em segredo com a queda de cabelo diária. Alguém da sua família pode estar escondendo vergonhosamente o cabelo que está ficando branco. Ou talvez um vizinho que você cumprimenta alegremente todas as manhãs precise desesperadamente dessas informações. Compartilhe este vídeo com eles. Às vezes, uma pequena ação de hoje pode ser o começo de uma vida mais saudável, mais feliz e mais confortável para seus entes queridos. Finalmente, antes de terminar o vídeo, gostaria de pedir uma pequena, mas significativa coisa a vocês. Deixem uma pequena promessa nos comentários. Basta uma frase como: a partir de hoje, cuidarei do meu couro cabeludo todas as noites. Ou, a partir de agora, vou me amar mais. Isso não é para me mostrar, mas sim um compromisso para você mesmo, para se lembrar diariamente que está começando esta mudança. Agradeço e nos vemos no próximo vídeo. E este é o nosso canal.